tarde. Estamos aqui de volta. Reverendo Nelson. A fé sem obras é morta. É o que nós iremos falar neste momento. As boas obras salvam ou fazem parte daqueles que já são salvos ou que vão herdar a salvação? É um assunto muito polêmico, porque pela graça sois salvos. Nós somos salvos através da graça de Cristo. Graça é favor imerecido. Isso é questão de salvação. Porém, as boas obras nos justificam. O salvo deve praticar boas obras. Como fica esse assunto aí? Na realidade, é um assunto, não vou dizer que polêmico, porém, é necessário muita cautela. É necessário que nós pratiquemos boas obras. Em que sentido? E quando a Bíblia diz: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, fui estrangeiro e não me hospedaste, afastai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como que fica essa situação? Nós devemos olhar a palavra de Deus, não textos isolados. Eu tenho formação teológica, porém também encontro algumas dificuldades em compreender determinados assuntos, mesmo tendo doutorado e PhD em teologia, mas é necessário termos muita cautela. A fé sem obras é morta. E nós vemos isso no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. E esta expressão nos leva a uma grande reflexão. Precisamos pensar bastante. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, não serve para nada. Tiago 2:26. A fé, ela é uma semente que brota em nossos corações. Essa semente, ela tem que germinar, tem que crescer e dar fruto. Porque essa semente não cresce se ela não germinar e não der fruto. Ou seja, se não mostrarmos nossa fé através dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações, Tiago está dizendo que essa fé é morta. Então não vale para nada. Obras como ações realizadas em nome da nossa fé está demonstrando a prática do amor. Aí nós vemos na parábola do bom samaritano, quando aquele moço moribundo, judeu, caiu na estrada, passa o levita, passa o sacerdote, doutores da lei, e vocês observem, eles não fizeram nada, simplesmente olharam. Mas passa um samaritano. Aquele samaritano, ele exercitou uma boa ação, boas obras, deitou azeite e vinho. O vinho representa a alegria, o vinho representa a festa, o azeite representa a cura, unção. Mas leva tempo cuidar do outro que está moribundo. E leva aquele homem para a estalagem, para a hospedagem, diga: olha, cuida dele, e se for necessário, se gastar alguma coisa, eu pagarei quando eu voltar. Isso é uma boa prática, uma boa ação.
E muitos não estão preocupados. Jesus estava mostrando ali sobre o cumprimento da lei. Quem é o meu próximo? Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está nos alertando para não nos contentarmos apenas em acreditar, mas também em praticarmos aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos. Portanto, a verdadeira fé, ela manifesta-se através de ações. É necessário que o cristão faça boas obras para a salvação. Na realidade, a salvação não vem apenas por eu praticar boas obras. Porque se eu praticar boas obras e não tiver fé, eu não serei salvo. Mas se eu tenho fé e não tenho boas obras, é bem complicado. Uau! E como fica a salvação pela graça? Gente, a salvação pela graça, graça significa favor imerecido. Mas não significa que eu apenas eu creio em Deus, eu serei salvo. Não é simplesmente crer, porque os demônios também, eles creem. Os Marronen, literalmente, os homens da essência, da Escócia, incluindo James Hong, Thomas Boston, Ebenezer e Ralph Elshkin, compuseram juntos um documento de resposta às perguntas da Comissão da Assembleia Geral, que em parte abordava a questão da necessidade das boas obras. E o que foi que eles falaram? Eles disseram que preferiam não falar das boas obras como sendo necessárias para a salvação, devido ao perigo que de se assemelharem aos papistas e outros inimigos do Evangelho da Graça. Eles temiam que dizer que as boas obras são necessárias para a salvação pudesse implicar que os seres humanos podem causar sua própria salvação ou que podem salvar a si mesmos por meio das boas obras. Porém, não é assim que a Bíblia está dizendo. Os Marronen afirmam, entretanto, que as boas obras são consequências e efeitos da salvação. Isto aí sim, é uma consequência. Se eu sirvo a Deus, eu devo praticar boas obras. Ai, que bom, já curtiu a minha live aí? Compartilhe com outras pessoas aí, ou me ajudem a pregar e dar alguma explicação aí também. Então, gente, nossas obras não são necessárias para juntar para nós algum direito de confiar em Cristo para a salvação. Porém, eu preciso praticar boas obras. Nossas obras são necessárias como reconhecimento da autoridade de Deus e como atos de obediência aos seus mandamentos. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que nós tenhamos fruto. E João capítulo 15 fala sobre permanecer na videira para produzirmos bons frutos, porque se não estivermos ligados na videira que é Cristo, não produziremos frutos. É necessário nós compreendermos que a fé e as obras são duas asas que capacitam todo cristão. São duas vias de uma mão só. A fé justifica as obras, e as obras, por sua fé, dão testemunho da sua fé. São frutos, são atitudes. É aquilo que nós fazemos pelo próximo. E quando eu entendo isto, eu vou praticar boas ações.
E não é em vão que nós observamos lá em Apocalipse o livro das obras. Lá dentro do trono branco abriram-se os livros. O livro das obras foram abertos. E nós podemos definir essas boas ações, essas boas obras, realizadas em nome da fé que nós professamos. Amar ao próximo, ajudar os necessitados, cuidar dos doentes, praticar a justiça e viver conforme os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso é necessário, é preciso. Pensemos um pouco sobre isso e pratiquemos boas ações. Deus, ele tem um chamado para todos, que é um chamado para a salvação. E ele derrama a sua graça através da redenção de Cristo Jesus. Através de Cristo. Pois ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas a graça de Deus nos move a crer e a obedecer. A salvação é, na realidade, graça. É a graça do Senhor implantada em nossos corações. Por meio da fé, o homem é justificado, é declarado justo, e ao ser purificado, ao ser declarado justo, mas isso não quer dizer que ele tem que ficar de braços cruzados e não praticar as boas ações, não praticar as boas obras. Pensemos, meditemos no que diz a Bíblia e não devemos analisar apenas um versículo isolado. E na Bíblia não há contradição quando fala salvação pela graça e quando fala sobre a prática das boas obras. Precisamos examinar o contexto e entendermos o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor é clara. Aqui em Mateus 23, versículo 5 diz: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Aqui está falando sobre, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, que querem fazer as coisas simplesmente para aparecer, querem praticar simplesmente boas obras. Mas o Senhor Jesus, ele vem tratar com o nosso interior, com aquilo que está dentro de nós. E precisamos entender o que a palavra de Deus fala sobre isso. Deixa eu ver aqui um outro versículo que nos fala sobre nós praticarmos essas boas ações. Quando Jesus fala aqui sobre Mateus capítulo 25, e o versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci
e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos, então a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Aí repete aqui, no sentido negativo, que não fizeram. Então lhes responderam dizendo: Em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Há contradição na palavra de Deus? Não, nós precisamos entender. Eu não preciso simplesmente praticar boas obras para a salvação. Porém, as boas obras acompanham aqueles que dizem, que são salvos, ou que irão ser salvos. Precisamos compreender o que diz a palavra do Senhor. Eu não ajudo o fulano porque Deus está aprovando ele. Você não quer ajudar. É uma muleta que você está conseguindo, é uma desculpa que você está conseguindo para não ajudar as pessoas. E outra, nós devemos ajudar a todos. Todos precisam ser ajudados. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Apocalipse 20 e o versículo 11: E viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Observe aqui, segundo as suas obras. É necessário que nós entendamos o que diz a palavra de Deus. A salvação é de graça. Porém, nós devemos cooperar fazendo uso da nossa liberdade, o livre-arbítrio, e por meio da fé o homem é justificado. E ao ser justificado, não apenas é declarado justo, mas ele é tornado justo, regenerado. Logo, o homem justificado, movido pela graça de Deus, deve viver de acordo com a vontade de Deus, fazendo o bem e cumprindo os mandamentos. Nesse sentido, para salvar-se, não basta apenas crer, solo fidelis, mas crer e agir, crer e ter ação, acionar. Portanto, as obras e o cumprimento dos mandamentos são necessários para a salvação. E não como moeda de troca por ela, já que é graça. Aqui eu tenho falando sobre a Didaquê, considerando um dos mais antigos escritos cristãos não canônicos, incluindo a categoria dos padres apostólicos, e tido por bem anterior a muitos escritos do Novo Testamento. Apenas recentemente alguns estudiosos lhe assinalaram uma possível data da sua composição
não superior a 160 DC depois de Cristo. Aqui eu estou usando o site apologistascatólicos.com.br. Aí nós vemos neste primitivo testemunho da fé da igreja, adverte-se que de nada serve ter fé durante a vida se nos últimos momentos não foram perfeitos. Vigiai sobre a vossa vida, não deixai que vossas lâmpadas se apaguem, nem afrouxai vossos cintos. Ao contrário, estai preparados, porque não sabeis a hora em que virá o vosso Senhor, em que virá o Senhor. Reuni-vos frequentemente, procurando o que convém às vossas almas, porque de nada vos servirá todo o tempo da vossa fé, se não fores perfeito no último momento. De daqui 16, 1.2. Isso implica em boas ações, implica em boas obras. Clemente diz o mesmo que estabelece o Concílio de Trento, quando declara que nada do que procede à justificação, seja fé, sejam obras, merece a graça da justificação, porque se é pela graça, não é pelas obras. Senão, como diz o apóstolo, a graça já não é mais graça. É o Concílio de Trento, seção sexta. Decreto sobre a justificação. Trento ensina que não há nada anterior à justificação, incluído as obras de qualquer espécie que merece justificação. É claro, ninguém será justificado por obras, mas pela graça. Porém, essa graça de Deus leva-nos a praticar as boas obras. Cada dia, cada momento, em cada situação. Vocês me compreendem? É um assunto difícil, é um assunto complicado. Porém, nós vemos um erro farisaico e legalista na exortação feita por Jesus, quando, corrigindo os fariseus, por apenas eles ficarem nas ações, sem ter a prática da justiça, sem ter a prática do amor. E no Evangelho de Lucas 11:42 diz: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ajuda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. E o que é o amor de Deus? É o doar-se para o outro, é ajudar o outro. O que Jesus estava falando aqui para os fariseus e mestres da lei, e eu li para vocês aqui também, que na cadeira de Moisés sentam-se os fariseus, os doutores, que não estão preocupados em ajudar o próximo, estão apenas preocupados com o legalismo. Legalismo fortíssimo. Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticais tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Apenas falam e atam fardos pesados que eles mesmos não podem carregar. O fato deles realizarem a observação dos preceitos como pagamento do dízimo, mas porque a lei não estava sendo encarnada em obras da vida deles.
E a fé e as obras são duas asas que capacitam o cristão a herdar a salvação e aparecer-se com Cristo. A fé justifica as obras. E as obras, por sua vez, dão testemunho da fé que nós praticamos, da fé que nós exercemos. São os frutos, são as atitudes na vida de cada pessoa que leva-nos à autenticidade de um verdadeiro cristão. E o Papa Bento XVI, ele disse: deixemo-nos, portanto, alcançar pela reconciliação que Deus nos deu em Cristo pelo amor louco de Deus por nós. Nada nem ninguém jamais poderá nos separar do seu amor. Vivamos nessa certeza. E esta certeza que nos dá força para vivermos concretamente a fé que realiza o amor. Qual é a conclusão que você chega? O que é que você pode falar sobre isso? O que é que você pode entender, compreender? Quando tivermos feito tudo o que pudermos, temos feito somente o nosso dever e somos servos inúteis. Se nossas obras são boas, elas procedem do Espírito. Contudo, à medida que elas são desenvolvidas, são desempenhadas, são realizadas por nós, essas obras elas vão sendo mescladas mesmo com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, que não podem suportar a severidade do julgamento de Deus. Portanto, queridos, o que nós precisamos fazer? Acreditar na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu repito aqui: fé sem obras é morta. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. É Tiago. É como se a fé fosse um combustível para nos dar um balanço, para nós agirmos de acordo com aquilo que nós confiamos. E o que é que nós podemos aprender com Tiago? A fé genuína, crescente. A fé genuína transcende, vou repetir, a fé genuína transcende as palavras e se manifestam em ações concretas. A verdadeira fé tem a sua evidência através das obras feitas em amor. A fé sem atitude, a fé sem ação, é igual a um corpo sem vida. Aí Tiago 2,14 diz: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Versículo 15: se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia. Versículo 16: e se um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sem porém dar-lhe
lhe dar nada, de que adianta isso? Versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Versículo 19. Você crê que existe um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Versículo 20. Insensatos. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Versículo 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi concedido como justiça, e ele foi amigo de Deus. Versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Versículo 25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando escolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta. Está aí? Agora, pense um pouco e não busque desculpas, né? Eu não vou ajudar. E Colossenses 3, 23 a 24 diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Deixa eu ver um outro versículo aqui. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são a lavoura de Deus, edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Porque somos a criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2, versículo 10. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16 e 6. Mas esses crer implica em obediência. Deixa eu ver mais outro versículo aqui. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas ou que sejam más. É lá a abertura do livro das obras que eu li em Apocalipse, né? E finalmente, queridos, para terminar, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Amém? Tranquilo? Compreenderam? Que Deus abençoe, que Deus ajude, e vamos praticar boas obras, sabendo que a salvação não é pelas obras, mas caminham juntas. Eu sou salvo pela graça. Por fato de você ser salvo pela graça, isso não quer dizer que você não seja praticante de boas obras. Eu acho que fui muito claro nas minhas explicações. Um grande abraço, queridos!